A gente já começa esse bloco falando de soluções que reduzem o impacto ambiental, como, por exemplo, um filme biodegradável para embalar alimentos. E esse filme usa gelatina e nanocristais de celulose. O resultado é uma película com vários benefícios. O Luiz Henrique Matoso, nosso entrevistado, vai dar mais informações sobre o assunto. Ele é pesquisador e orientador desse trabalho, que inovou e envolveu outros pesquisadores da Embrapa, da Universidade Federal de São Carlos e também da Universidade Grenoble, em Alpes, na França. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui conosco. Boa tarde, Raíssa. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Luiz Henrique. Começa situando para a gente que trabalho foi esse, por que vocês resolveram apostar nessa solução? O nosso centro de pesquisa trabalha nessa linha, desenvolvendo materiais plásticos de origem agrícola, que possam substituir os plásticos convencionais, principalmente em aplicações como embalagens. Então, é uma das linhas de pesquisa do nosso centro aqui da Embrapa de São Carlos. E, Luiz Henrique, como eu falei, ele envolveu diversas instituições, não é isso? Como é que foi essa parceria aí entre vocês? Qual foi a contribuição de cada um? Exatamente. A Embrapa de São Carlos tem parceria com a Universidade Federal de São Carlos e com a Universidade de Grenoble, nos Alpes franceses. E essas três entidades trabalham na área de materiais, ciência dos materiais, e tem tido uma grande necessidade e procura tecnológica por materiais que sejam biodegradáveis e causem menos impacto no meio ambiente. Então, olhando na literatura científica, nós vimos que esses parceiros, que essa parceria poderia ser bastante frutuosa para o desenvolvimento desse trabalho. Nós já conhecíamos o trabalho do pessoal da França e num congresso aqui no Brasil nós encontramos o professor francês que se propôs a colaborar conosco e a gente já também tinha essa parceria com a Universidade Federal de São Carlos, do qual eu sou orientador no programa de pós-graduação e que tem um departamento específico de engenharia e ciência dos materiais. E qual o impacto disso para o meio ambiente, né? Pelas pesquisas que vocês fizeram, quanto que esse plástico biodegradável poderia reduzir aí de poluição mesmo para o meio ambiente? Então, existem vários pontos importantes nesse trabalho que vão justamente nessa linha. O primeiro dele é que, ao invés de usar material fóssil, o plástico sintético, que vem do petróleo e é fonte não renovável, nós estamos usando uma proteína animal, que é o colágeno desconstituído, né, que dá origem à gelatina, que é de origem, então, animal. Então, que é de uma origem renovável, não fóssil. Então, isso já diminui o impacto ambiental, porque diminui a queima de CO2 e e ele é biodegradável, que é outro ponto extremamente importante. Então, se a gente descartar, enquanto que ele vai se degradar na natureza em alguns meses. Geralmente pode variar isso dependendo da composição que ele é feito, da formulação que ele é feito, de 6 meses a 12 meses. Enquanto que o plástico sintético de origem fóssil, que é o convencionalmente usado em embalagens, demora dezenas de anos, né? Até próximo de um século ou mais, até para ser degradado. Então, isso diminui muito o impacto ao meio ambiente.
Certo. E no projeto piloto, né? Quais foram as conclusões de vocês? É possível reproduzir isso em larga escala? É possível ampliar esse uso? Então, inicialmente, o trabalho foi realizado numa escala laboratorial, né, em placas de Petri, no tamanho bem reduzido, de alguns poucos centímetros, chamado por um método de evaporação de solução, né, da água, a gelatina dissolvida, como se faz uma gelatina normal. E depois nós vimos na literatura que a gente poderia usar um método contínuo chamado de processamento por solução, evaporação de solvente por solução, de forma contínua, do inglês casting contínua, evaporação de solvente contínua. E aí a gente passou de uma escala de alguns centímetros para vários metros de produção, né, um metro de largura e vários metros, dezenas ou até centenas de metros por dia de produção dessa gelatina, desse plástico biodegradável. E se a gente for fazer esse experimento, né, ou esse processamento, esse método piloto, em condições limpas, esse filme, além de ser biodegradável, ele também pode ser comestível, porque a gelatina também é comestível. Então, a gente conseguiu desenvolver nessa escala semi-piloto, né, passando de alguns centímetros para vários metros por hora. Interessante, ainda tem propriedades benéficas para o organismo, é isso? Já que ela pode ser consumida? Sim, assim como a gelatina, que é uma forma do colágeno, ele conserva as mesmas propriedades nutritivas da gelatina, esse filme biodegradável e comestível, e além disso ele também pode ser descartado na natureza ou dado para um animal se alimentar. Então ele também faz bem para os seres humanos e para os animais também, e não causa impacto negativo no meio ambiente. Certo, Luiz. E quais os próximos passos aí do trabalho de vocês, né, que atua muito nessa área de produzir esse tipo de filme? O que vocês planejam de agora em diante? Que novidades a gente pode ter? Então, na verdade, nós já temos mais uma novidade, que é adicionar esse plástico um componente antimicrobiano, que mata bactérias e micro-organismos, e aí aumenta o tempo de vida de prateleira de alimentos, como queijos, frutas e outros alimentos, mesmo carnes, porque ele mata a bactéria que usualmente cresceria num filme convencional de plástico sintético, já que a gente adiciona esse componente também natural que mata bactérias. Então, nós estamos fazendo vários outros estudos para melhorar as propriedades desse material, além dessa nova funcionalidade, que é a propriedade antimicrobiana. O próximo passo seria, nós estamos já negociando com algumas empresas que mostraram interesse em negociação com as empresas para passar da escala pré-piloto, né, que a gente está produzindo aqui na nossa planta piloto, para a escala maior industrial. Certo, Luiz. Olha, a gente segue aguardando aí para divulgar essas novidades, né? Que, como você falou, podem prolongar a vida dos alimentos. Com certeza vai ser uma inovação benéfica para toda a sociedade. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.